Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Uma História Real comigo. E antes de eu te apresentar a minha convidada de hoje, quero compartilhar com você a minha frase do dia que tem tudo a ver com ela. Seja o piloto da sua história, voe o mais alto que você puder. E minha convidada de hoje tem muito a nos ensinar sobre isso. Quero apresentar a vocês Kelly Azevedo. Kelly, seja muito bem-vinda no nosso programa. Obrigada. Quero agradecer, primeiro louvar o Senhor por essa oportunidade, de poder falar um pouco de mim, e ser exemplo para muitas pessoas, acho que cada um tem que fazer a sua história, Então estou muito feliz de estar aqui. Quero agradecer o convite. Quero também agradecer a toda a produção, como fui bem recebida. Não tenho palavras, Estou muito feliz mesmo, E vamos falar um pouquinho, sim. Eu estava pensando quantas voltas a vida dá, por quantos caminhos a gente é conduzido, por quantos altos e baixos a gente tem. Na primeira temporada do programa você acompanhou histórias incríveis. Na segunda temporada você vai conhecer pessoas que, apesar das dificuldades, elas continuaram seguindo de cabeça erguida. O mundo dá muitas voltas. Hoje você está aqui, amanhã você pode estar em outro lugar. E você? Qual é a sua história? Tem uma história real para nos contar? Uma história real, feita por pessoas simples, que fazem coisas incríveis. Vem comigo! Kelly, conta pra gente um pouquinho de onde você onde você está hoje e quantos anos você tem, um pouquinho da tua história, até chegar onde você está hoje. Olá, boa tarde. Eu sou a Francis Kelly. Muitos me chamam de Kelly, Kelly Azevedo, porque fica mais simples, mas tem para todos os jeitos, Me chamam de Kelly Maria, Kelly Cristine, Francis Kelly, Fran, mas a maioria chama Kelly mesmo, por ser mais fácil, E a Francis Kelly, ela é de Recife, Pernambuco. Eu vim para o Rio de Janeiro, mais por volta de 15, 16 anos. Vim com uma amiga da minha mãe, a Silvia Rabelo, E a Francis Kelly, podem chamar de Kelly, ela, como todo mundo, todo ser humano, e como todo brasileiro, carregava sonhos, carrega sonhos, porque eu costumo dizer que os sonhos nos movem. Eu tinha muitos sonhos, eu queria cantar, eu queria desfilar, eu queria fazer tudo, mas eu não sabia exatamente como começar. Mas eu vim, trabalhando como empregada doméstica, fiquei, uns anos trabalhando passivo, que hoje é minha amiga, o Jorge também, foram pessoas que cuidavam de mim. E por um tempo, fiquei um tempo com eles e depois a Kelly conhece a Regina, professora, e a Regina, professora, me indica outra pessoa, Eu acredito que na vida o Senhor ele coloca anjos em nossa vida, Então eu tive um conjunto de pessoas que me tornaram ser o que eu sou hoje, depois de Deus e minha mãe, Então vamos lá. Então só pra gente entender, você era de Recife, veio pro Rio de Janeiro. Sim. E aí você tinha a expectativa artística a princípio, Quando a gente pensa em Rio de Janeiro, pensa em quê? Artista estrelado. Você é famosa. E aí quando a gente chega aqui, eu falo porque eu me englobo nisso, a realidade é igual a qualquer outro local, Sim, sim. As coisas não são fáceis, não acontecem rápido. E aí, como alternativa, você ficou trabalhando por muitos anos. E eu queria dizer quantos, se você souber, quantos anos você ficou trabalhando como empregada doméstica? Olha, comecei a trabalhar muito cedo, Eu ia fazer faxina com a minha mãe, então essa coisa da empregada doméstica, isso vem desde 8, 9 anos de idade, que eu acompanhava a minha mãe fazendo essas coisas, Então eu cresci nesse universo, E depois me tornei também com muito orgulho, Porque tudo que eu sou hoje, eu devo ao trabalho que eu fiz, E eu fiquei muitos anos, eu posso dizer que, acho que mais de 15 anos, Eu com 16 anos, 17, eu já estava desde os 8 trabalhando sim como doméstica, Aí vamos lá. Com relação ao estudo, em que momento você estudava, depois você parou e depois você retomou, terminou o ensino médio? Em que momento você
que eu quero que vocês entendam, né, a grande tesouro na história dela. Em que momento você ganhava bem como diarista, né? Aí já tinha autonomia, já não trabalhava só mais, nem mais, né? Como empregada doméstica, já trabalhava mesmo como diarista. E eu lembro que você tinha toda a tua agenda fechada. Sim, sim. Era já uma pessoa muito requisitada. Sim. E ganhava muito bem também. Sim. Então, em que momento você começou, então, a voltar novamente para os estudos e, então, iniciar uma nova etapa da sua vida? Pois é, eu, propriamente dito, eu nunca assim parei de estudar, né? Eu vim de Recife, a escola onde até então teria vaga para mim não tinha, e eu tinha concluído quase o ensino médio, né? Só que eu precisava terminar de concluir. E quando eu cheguei no Rio, a gente teve essa dificuldade, porque não tinha vaga, eu não conhecia nada, e saí perguntando na rua inteira, nas padarias, e todo mundo, gente, eu estou terminando o ensino médio, e eu quero uma escola, só que eu não sei andar aqui, e fui pegando os caminhos das pedras, onde era a escola. Peguei meu histórico escolar, cheguei na escola, falei para a diretora, falei, olha, eu quero estudar, eu quero terminar meu ensino médio, não estou conseguindo vaga, eu estou há pouco tempo no Rio de Janeiro. A diretora virou para mim e falou assim, então você volta aqui amanhã com o seu histórico, eu já me matriculei e eu consegui terminar meu ensino médio. E nesse meio inteirinho, era a época que eu estava ganhando muito bem como empregada doméstica, como diarista, né? Só que, em meio àquele universo, mesmo ganhando bem, eu sabia que eu podia ir mais alto, né? Como todo ser humano pode ir mais alto. E aí foi quando começou essa questão. Me formei em marketing, né? Eu fiz marketing. E depois fui fazendo, e essa vontade, né, essa vontade de crescer, eu tive acesso a muitas coisas, né, graças a Deus, de poder estudar, muitos livros, eu tive acesso, né, a todo o suporte para ser o que eu sou hoje, né, e eu acredito que na vida a gente tem que fazer isso, a gente tem que aproveitar as oportunidades, entendeu? E eu aproveitei todas que vieram, os livros, o curso que tinha que fazer, mas a base de tudo, assim, estudando e com força de vontade mesmo, porque eu acho que nós podemos ir além do que imaginamos, entendeu? Então, foi mais ou menos assim. E aí é como você disse, né? Deus começa a colocar pessoas estratégicas para te direcionar. Sim. E aí, ela é minha amiga de infância. Você sabe desde quando eu tinha quantos anos que eu te conheço? Eu acho que uns 11 anos de idade, né? Uns 11, 12 anos. 12 anos, eu acho, 12 anos. Então, nós somos amigas de infância, né? E foi ela, inclusive, que me fez vir para o Rio de Janeiro, me enganando, dizendo que ela via Xuxa todo dia. Não via. E que, enfim, mas isso ela não mentiu, né? Que era realmente mais fácil acesso à Xuxa e tudo mais. E aí eu, como visionária, fã de Xuxa na ocasião, eu disse, então, amiga, eu vou. Mas enfim, e aí a gente se aproximou quando eu estava aqui, e eu sempre dando a ela, né, inserindo, por ela ser muito inteligente, falava, amiga, trabalha com outras coisas. E eu lembro ela dizendo, né, mas amiga, eu sou muito boa no que eu faço, eu já ganho muito dinheiro, eu lembro, nem sei se você lembra disso, mas você me disse uma vez, amiga, ninguém ganha o que eu ganho. Acho que sim. Né? E aí eu disse pra ela, sim, mas você vai ficar até quantos anos limpando o vaso? Lembra que eu te disse isso? Então não é que diminua, entenda o que eu tô dizendo. É que você sempre pode mais. Às vezes a gente se limita. Às vezes, por nossos pais terem uma condição que não é tão favorável, a gente acaba se escondendo por trás daquilo e decidindo que a nossa vida vai ser aquilo. E ela não precisa ser. Né? A gente pode ir mais. E aí, quando eu comecei a trabalhar isso, né, ela começou a pensar em outras possibilidades. E aí ela conheceu uma outra pessoa. Sim. A Terezinha Santo, né? Terezinha Santo foi assim um divisor de águas na minha vida. E através dela, né, ela um dia virou para mim e ela falou assim para mim, você vai fazer enfermagem. E eu falei assim, não, dona Terezinha, não quero fazer enfermagem não. Ela falou, você vai fazer enfermagem, você vai sair da minha casa formada. Aí depois, né, veio a dona moça aqui, que ficou muito tempo assim me perturbando, você vai fazer. Eu não me encontrava, né, eu costumo dizer que, como toda profissão, né, ela nos escolhe, não é nós que escolhemos. E eu sei que a enfermagem me escolheu.
E a Dona Terezinha, ela foi um divisor de águas mesmo assim na minha vida. Ela me impulsionou e eu sempre falo, né, que se pelo menos uma pessoa acreditar em você, depois de você, se apegue nela. Porque tem pessoas, né, eu falo que não são pessoas, são anjos que o Senhor coloca assim no nosso caminho. E a Dona Terezinha, ela foi um divisor de águas na minha vida, como cada um tem uma história, né? Então, assim, eu não tive só uma pessoa, né? Foram pontes, né? E Silvia, Terezinha, hoje, né, eu tenho pessoas também, né? A gente não pode falar o nome de todo porque Deus escolhe pessoas, né? E hoje eu tenho aí a missionária Graça Ribeiro, que é uma pessoa assim que está sempre assim me direcionando, né? Então, o Senhor ele coloca pessoas, né? E eu me apeguei nessa chance que a Dona Terezinha me deu, né? Então, eu tive acesso a livros e eu tive uma coisa que, independente, né, de situação, a força de vontade. Né? Eu queria mudar, porque muitas vezes eu sempre falo, não faça nada por necessidade, faça por prioridade. Porque a necessidade ela pode ser suprida com dinheiro, mas a prioridade não. Então, a prioridade precisa ser maior do que a necessidade. Porque eu não tinha necessidade, estava ganhando muito bem como doméstica, mas Deus colocou esse sonho em mim, né? Aquilo foi crescendo em mim, né? Aquilo nasceu em mim e eu falei, eu vou conseguir. Eu não tive muitas pessoas assim para acreditar em mim, né? Porque eu tô aí, né? Tô indo aí já para a terceira faculdade. E tipo assim, para tudo em honra e glória do Senhor, né? Mas que as pessoas não se limitem. Eu costumo dizer que apenas Deus e o céu é o nosso limite. Né? Não se limite, não deixe pessoas te limitarem. Você pode, você consegue. Porque eu sempre visualizo isso, né? Eu acho que nós somos muito mais do que imaginamos. Basta só a gente olhar para dentro da gente. Eu posso, eu consigo. O que é que você quer ser? Qual é o teu sonho? Você quer ser cantor? Você quer ser engenheiro? Você pode tudo que você quiser ser. Diante de Deus você consegue. E aí você finalmente se descobriu na enfermagem, Sim, se tornou uma boa enfermeira. E aí dentro dessa área você já começou a querer uma área específica da enfermagem, sim, que era trabalhar com o quê? Pois é, eu posso dizer, né, que eu faço um pouco de tudo, né? Porque eu acho que é interessante você ser diversificado. E eu fui para o centro cirúrgico, né? Eu já trabalho no centro cirúrgico, eu sou instrumentadora cirúrgica também, mas eu já peguei outros setores, gosto bastante, né? Então acho que a enfermagem vai além de setor, né? Claro que o centro cirúrgico é uma coisa assim que as pessoas buscam muito, né? Mas não busque setor, busque amor, né? Porque a enfermagem ela não é setor, né? Não tem essa acepção. Enfermagem é amor. E quando você tem amor, você trabalha em qualquer lugar, qualquer setor. Ah, eu não sei fazer isso, mas o amor te move, né? Você não sabe, você pode dizer, eu não posso, mas eu quero. Mas aí conta pra gente como foi pra você entrar nesse setor de instrumentadora cirúrgica. Foi fácil? Não foi fácil. Porque... Você fez um concurso público? Não, eu fui para outros setores, né? Eu trabalhei com clínica médica, que é uma coisa que eu gosto bastante, né? Essa coisa da assistência. Peguei uma época em sala vermelha, já fiz CTI. E o centro cirúrgico era uma amiga minha, virou para mim e falou assim, a Carla, né? Isso que eu falo, né? Pegue naquela pessoa que acredita em você. Ela virou para mim e falou assim, eu quero que você entre no centro cirúrgico. Só que o chefe lá do centro cirúrgico, cara, ele era muito chato, sabe? Hoje é um grande amigo. Mas ele era muito chato, né? E ele falou assim pra ela, falou assim, olha só, essa menina é muito legal, muito boazinha, mas ela conversa muito. Ela não se enquadra assim no perfil do centro cirúrgico. E ela veio conversar comigo, ela falou, olha só, Kelly, você tem uma coisa pra te falar, cara. Você tá aqui 2 meses assim treinando, mas o chefe ele falou que você não faz o perfil. E aí? Aí eu falei pra ela, eu falei assim, eu vou ser o perfil. Você vai ser o perfil, sim, eu acredito em você. Eu falei assim, então vamos lá. E comecei a treinar, né? Eu ia pro hospital só treinar mesmo, no centro cirúrgico, né? A gente tinha dias específicos que eu ia. E fiquei uns 6 meses mais ou menos, né, nesse setor. E um belo dia, ela não pôde ir trabalhar. Né? E nesse meio tempo eu já tinha aprendido assim, bastante coisa, né? Na época eu não instrumentava, eu só circulava, né? Cirurgias e faltou todo mundo. E tinha 18 cirurgias no mapa, né? Na época. E eu não era contratada desse hospital. E só que, tipo assim, eu acho que as coisas acontecem, né? Deus cria situações. Eu já sabia o que eu tinha que fazer, eu só não tinha oportunidade, porque ela estava ali. E ela falou pra mim depois dela, eu precisava faltar, porque eu queria deixar eles verem que você sabe. E foi o que aconteceu, né? Ela não foi, eles ficaram desesperados, né? Tipo,
né? Uma galera lá fora que precisando de atendimento, e quem é que tinha? Eu. E tipo assim, foi muito assim de Deus, porque eu dei conta daquelas 18 cirurgias que tinha no mapa, e no outro dia, cara, ele foi lá de carro na minha casa e falou assim, olha, eu quero você lá, você é o meu perfil. Então assim, o seu perfil é você que faz. Faça o seu perfil, seja qual for. Então foi mais ou menos assim. Então até hoje aquilo lá não vai ser. Quanto tempo já? Eu acho que de enfermagem, eu acho que eu tenho uns 19 anos de enfermagem já, né? Pelo amor de Deus, assim, eu tenho muita honra da minha profissão. Em centro cirúrgico eu devo estar uns 15 anos de centro cirúrgico. E diversificando, né? Emergência, clínica, que é uma coisa assim que eu amo. Amo trabalhar com medicações, amo conversar com o paciente, eu amo assim... E eu nem preciso dizer que ela é uma das pessoas mais queridas que tem por lá, né? Sim, eu gosto muito da minha equipe, gosto do hospital que eu trabalho, assim, em todos os setores. Assim, né, a gente sabe que todos os lugares têm problemas, né, que nenhuma empresa, todo lugar que tem seres humanos tem uns momentos difíceis. Eu passei muitos momentos difíceis mesmo, né, assim, de pessoais, né, que infelizmente a gente termina ficando mal uma época, né, perdi meu irmão, então vários fatores tem na caminhada de qualquer pessoa que faz com que a gente desanime, né, mas o amor, ele nos move. Então, assim, nos hospitais que eu já trabalhei, né, hoje eu trabalhei em 5 hospitais, né? Então hoje, de uma vez só, né? Então hoje, com o passar dos anos, eu fui ficando mais na minha casa, aquela questão da família, né? Igreja também, a gente preconizei. Hoje você é religiosa? Sou religiosa. É casada? Sou casada com o Carlos, tenho meu filho Pedro Henrique, tem 9 anos. Só tem um filho? Só tenho filho, congrego na Devi, que memória era Araruama, né? Mas assim... Os hospitais que você trabalha são onde? Não, agora eu trabalho na Azevedo Lima, né? Já estou lá para fazer 11 anos que eu estou lá, porque eu entrei pelo concurso, né? Depois mudou a empresa, né? Então hoje a gente está lá, né? A gente chama de OAS, né? Mas é uma bênção assim mesmo, né? Eu acredito que estou finalizando, né? Fazendo aí a faculdade de enfermagem, sou formada em marketing, né? Amo história também, né? Pelo amor do Senhor. Então, as coisas foram se enquadrando, né? Eu acho que, independente assim, de situações, né? Porque a gente se limita muito, a gente diz que não pode. Mas por que você quer tanta faculdade? Mas por que você vai fazer tanto curso? Né? E eu acredito que fama passa, tá? Entendeu? Então o Senhor foi colocando outros propósitos em mim. Então eu acho que essa coisa do sonho, essa vontade de você crescer, isso não depende de dinheiro, né? Hoje a minha faculdade é uma bolsa, eu tirei praticamente 100%, né? Numa prova, né? do Enem, e hoje eu sou bolsista, né? Então, tipo assim, você pode, você consegue. Nossa, essa menina! É mais ou menos assim, né? Então eu acho que as pessoas, elas se enquadram, né? A sociedade faz isso muitas vezes, né? Tipo, você não pode, eu quero você assim nesse quadrado, mas você tem que ampliar esse quadrado. E é uma coisa interessante que você está falando, que às vezes, até dentro da sua própria casa mesmo, né? Seus familiares, eles, mesmo que não seja por maldade, eles falam assim, você não consegue. Você não pode, ou você não vai chegar, ou pessoas que você conhece, né? Não, você não pode. Então, assim, você já até disse, mas quais conselhos você pode dar para pessoas que ainda não se encontraram e que se sentem frustrados porque até hoje não conseguiram atingir nenhum objetivo de vida? Olha, sabe o que eu indico fazer? Você tem que parar, né? Porque você para e você... eu faço muitas coisas legais. Para pensar o que te move. O que você quer muito fazer. O que você acha que você faz muito bem. Uma vez me perguntaram isso. Eu escrevo muito bem, né? Eu não tenho letra bonita, mas eu escrevo bem, né? Eu escrevi um livro, né? Eu estou num projeto de outro. Então, assim, eu gosto de leitura, tive acesso à leitura, então eu gosto de leitura. E eu parei assim para pensar, eu falei, caramba, eu gosto de escrever. Eu gosto de escrever, eu sei escrever, eu vou escrever. Então, assim, quando você para, mas você não pode. Então, o que eu indico, né, para você que acha, né? Lá no livro de Marcos fala, né, que no momento em específico que estava dando tudo errado, né, lá de Marcos 4, se não me engano, fala que o Senhor pegou os discípulos, né, e pediu a partir para outra banda. E a palavra fala que já era tarde. Então, mesmo tarde, aqueles discípulos conseguiram ir para o outro lado. Então, o que
isso traz pra gente, né? Não importa quanto tempo você tem, quantos anos você tem, se você acha que você tá tarde, parte para outro lado, vai para outra banda. O que é você ir para outra banda? Você ir além do que pensaram de você, você ir além do que você imagina. Porque do outro lado tem o quê? Do outro lado tem vitória, né? E tem frases assim que eu costumo levar pra minha vida, né? Abra o caminho e o caminho se abrirá para você. Você não sabe como vai começar, você não sabe como você vai conseguir, mas quando você abre o caminho se abre para você. Tem um livro que fala, né, que quando você deseja algo do fundo do seu coração, o universo inteiro conspira ao seu favor. Uma vez me perguntaram, não imagino você dando aula, eu dou aula, né, de história. Aí eu falei assim, mas você não precisa imaginar, eu imagino. Olha então, assim, isso! não deixe, não permita que ninguém imagine nada por você. Você imagine, você sonhe, você busque, porque se você acreditar em você, você consegue, você pode. Gente, lindo, eu tô até emocionada aqui. Sim, sim. Porque é tão difícil, são tantos desafios, como a gente faz na nossa abertura do programa, né? São tantos altos e baixos que a vida nos apresenta. Sim. Então, assim, Kelly, eu quero muito agradecer por você ter aceitado o nosso convite. Você é uma pessoa extraordinária, sem dúvidas. A gente pode sentir de você, né, a presença de Deus por meio de suas palavras. E que você é uma vitoriosa. Isso, né, fica muito nítido aqui pra gente, que você é uma pessoa vitoriosa e que pôs a prática da fé em ação, né? Sim, que a fé sem obras é morta em si mesmo, né? Então, assim, é acreditar em você e ir trabalhar. Eu gosto muito da frase que diz: orar como se tudo dependesse de Deus e trabalhar como se tudo dependesse de você. As duas ferramentas juntas movem a mão de Deus e fazem com que o milagre que você tem orado chegue até você. Então, olha, muito obrigada. Que o Senhor te abençoe. Que, olha, todas as pessoas que estão aí nos hospitais que ela trabalha, Faculdade também. Da faculdade, a galera da faculdade. Vocês têm uma pessoa incrível. E eu quero deixar uma frase, né? Porque o povo brasileiro, né? Acho que o mundo inteiro, mas assim, vamos focar no nosso país, né? O nosso país não é. Eu não vejo o nosso país, o Brasil, como tipo só o país do coitadinho, o país do preconceito, o país da caatinga lá que está com fome, né? Nós somos sim um país preconceituoso, um país de desemprego, um país de preconceito, de fome, mas nós somos um povo guerreiro. O brasileiro pode, o brasileiro ele tem uma força. Nós não podemos nos limitar a esse tabu, né? Então, assim, nós podemos, nós conseguimos, nós temos uma garra. Você vê que diante de uma pandemia, quantas coisas aconteceram. E o brasileiro, ele se diversificou. Eu entrava no trem, eu via aquelas pessoas, né, pisando. Muitas vezes eles conhecem mais o produto que eles vendem do que a própria empresa, do que a própria fábrica, né? Então, assim, o brasileiro, ele traz essa garra, essa força, né? Tipo, que eu posso, eu consigo. O brasileiro tá chovendo, tá vendendo as coisas ali feliz. Então, o que eu trago isso, né, é que não somos um coitadinho. Nós podemos ser felizes, nós podemos tudo. Eu sempre falo isso pro meu filho, né? Você pode tudo, eu posso tudo, mas você pode tudo, filho. Você pode, você consegue. E você consegue também. Então, beijo e até o próximo Uma História Real. Ai, amiga, fiquei nervosa. Ai, você é linda.